Boa noite, galera. Quem for chegando, aguarda só um pouquinho que a gente vai dar início aqui na live. MX Facas, André, FS, Ailton Júnior. Hoje a gente vai falar a respeito de tratamento do aço inox 420. O Vinícius já está chegando na área aqui para a gente poder conversar a respeito, né, Vinícius? O Vinícius está já. Boa noite. Boa noite, Tudo como é que jóia? tá? Jóia, cara. Tudo jóia. Antes eu vou passar um recado para a galera aqui, Vinícius, que é a respeito do nosso grupo de tratamento térmico. Galera, Ah, tranquilo? Galera, após o encerramento da live, eu vou estar postando aqui nos stories, tá? Um link para você poder entrar no grupo do WhatsApp de tratamento térmico, onde vai estar eu, Vinícius. A gente vai conversar bastante a respeito de tratamento térmico lá e vou chamar algumas pessoas que eu já sei que estão nos testes também com o forno, né, Vinícius? Tipo, o Gerson, o David estão com o forno seu lá já. E todo mundo para ter interagindo. uma interação, uma troca de experiência, né, entre o pessoal que tem máquina, que tem equipamento, que está realizando os testes, os ensaios, para poder cada um falar um pouco mais dos resultados, o que está achando, os resultados que está encontrando. Seria bastante legal. Vai ser legal, né? Vai ser legal pra caramba. Esse grupo aí é um grupo que, digamos assim, é um grupo bem consistente no sentido do que vai ocorrer lá de informação. Sim, sim. Bem, 420, Vinícius. Conta pra gente 420. quando que foi a sua primeira experiência com o inox 420, cara? Pode ser o polêmico aço 420, né? Muitas pessoas. Subestimado, né? Subestimado, muitas pessoas não gostam, outras pessoas gostam, usam. Então, assim, tem bastante polêmica, tem bastante paradigma com relação a esse aço, né? Então, acho que o nosso bate-papo hoje aí vai ser para contar um pouco das experiências, o que eu vi ao longo do tempo, os resultados que eu consegui, que alguns amigos, clientes conseguiram, né? O que eu vi o pessoal da antiga fazendo, que hoje está sendo feito e tal. Então, acho que vai ser bastante legal falar um pouco sobre essas experiências. Cara, eu até separei 3 dúvidas, assim, que logo de cara, para quem vai começar a mexer com inox, essas dúvidas já aparecem. Eu vou perguntar para você, você que tem experiência no inox, responde para a gente. A primeira dúvida, inox, aceita têmpera seletiva? Cara, não aceito. Porque o inox, ele resfria rápido, né? Então, aquela parte do dorso que ficaria para fora, ela fica dura também. Entendi. Ela acaba ficando dura. Né? Então, a princípio, assim, eu não aceitaria uma seletiva, né? E você pode checar, você pode fazer o teste, pega um 420, que é o aço em questão, aquece ele na temperatura, faz o encharque, tira e pendura e deixa esfriar no ar livre, sem soprar, sem abanar, sem fazer nada. A hora que ele esfriar, você tenta furar para você ver. Não vai. Não vai, né? Não vai de jeito nenhum. Destempera seletiva. Nesse caso, como o inox ele não vai aceitar a têmpera seletiva, destempera também é algo que não vai acontecer com a mesma facilidade que acontece com o carbono. Não acontece, não tem a mesma eficiência que o carbono, né? Ela acontece de um modo diferente, você entendeu? Então, quando a gente vai falar de inox, a gente já fala de têmpera full hard, né? Uma têmpera na peça inteira. Inclusive na espiga e tal, tudo não tem jeito. Ele é integralmente temperado, então. Por isso que a peça tem que ser bem projetada, né? Se você vai fazer uma faca hidden tang, você tem que fazer uma tang ali bem projetada, bem bacana ali, que se for uma faca que às vezes vai dar uma pancada, vai fazer força, alguma coisa para ela suportar, né? Entendi. Segunda dúvida. Pode perguntar. Não,
pode concluir aí o primeiro. Acho que você ia Não, falar. no início você tinha perguntado para mim, não, eu queria que você falasse da experiência, de quando começou e tal, mas depois eu falo. Eu vou entrar nisso, eu só queria puxar esse gancho, porque é uma parada bem interessante que a gente está abordando. Mas vamos lá. Vamos lá. Segunda dúvida, inox é forjável? Dá para forjar? Dá para forjar. Dá para forjar o inox? Dá para forjar. Mas depois que você termina o processo de forjamento, você tem que fazer todas as etapas de tratamento térmico aí. Você entendeu? Terminou o forjamento, aí você precisa de fazer uma esferolização para depois entrar na usinagem e tal. Senão você não consegue fazer a usinagem. Você vai ter uma estrutura, digamos assim, dura, né? Entendi. E a última dúvida? Você precisa de fazer esse tratamento subcrítico aí, um tempo mais longo, para você conseguir deixar ele mais macio e legal para trabalhar. Mas dá para forjar sim. Tem alguns aços que não rola forjar, mas o inox dá para forjar sim. Aqui tem um lance assim, a temperatura onde tudo vai ocorrer ali tem uma janela menor, você entendeu? A janela da temperatura que você vai trabalhar, ela é estreita. Então você não pode passar dessa temperatura e nem faltar essa temperatura. Nos dois casos, você prejudica o aço. Você entendeu? Então o lance, assim, você tem que ter uma sensibilidade, um tato, uma manha muito grande para forjar, para que o aço não comece a quebrar. Não sei se você já forjou e começa a quebrar, trincar, fazer trinca neles inteiro. É bastante. Ou seja, é bem mais delicado, né? É bastante complexo. 440 é pior ainda. Esse aí é tenebroso. Terceira e última dúvida para deixar você falar do seu início aí na experiência com 420, com os inox. Mais especificamente com 420. Inox, aguenta a pancada? Aguenta sim. Você fala o inox no geral, né? Ou você está falando do 420? Na verdade, no geral. Mas assim, o nicho hoje vai ser 420, mas é só umas dúvidas interessantes sobre o inox, porque sempre que eu vou pensar em uma faca, principalmente faca de campo, boi, por exemplo, coisas nesse sentido, eu tenho três perguntas, né? Como que o aço vai se comportar na questão da têmpera? Como que eu vou fazer? Tem várias perguntas, na verdade. Como que eu vou fazer um bom revelimento? Mas principalmente se o aço aguenta um estresse, por exemplo, igual o carbono, porque a gente tem aquela mentalidade de quando é o inox é algo diferente em todos os aspectos. Né? Entendi. Por exemplo, se você fizer um facão mateiro de 420, dá para fazer? Dá. Né? Fica legal, fica bom. Aí vai depender da comparação que você vai fazer, do que você está. Têmperas, enfim. Voltou? Acho que voltou. Melhorou, voltou. Não sei se você conseguiu ouvir o que eu falei. Não, vou te pedir para repetir de novo. Tá. Então, quando a gente vai fazer voltou de novo. Não, tá agora bom. Deu? Firmou? Então, você vai fazer um facão, por exemplo, uma peça fina, né? Uma peça fina, mais longa, que vai se submeter a impactos, pancadas, torções. Então, você tem que fazer uma peça com um tratamento adequado. Tá? Então, você vai ter que realizar um bom revenimento para a peça adquirir essa característica. Só que o inox, quando você faz um revenimento legal, nesse ponto,
ela perde bastante dureza, certo? A dureza cai bastante, né? Porque é um aço que não tem, vamos dizer assim, uma propriedade, ele não tem tanto carbono quanto um outro aço. Ela perde sim dureza. Agora, esse quanto da dureza que ele vai perder, que você tem que analisar para ver se vale a pena ou não. Por exemplo, você fala, eu preciso, a peça tem que ser em inox por questões de ferrugem, uma peça que vai ser usada num ambiente muito úmido, é uma peça que tem que ter um nível de higiene maior, porque talvez eu vá cortar uma carne, fazer isso, aquilo, outro. Beleza, aí faz sentido você usar o inox. Caso contrário, se não tiver essa necessidade, né, não tiver esse requisito obrigatório, faça de carbono. Porém, ele perde sim um pouco na dureza. Mas esse perder, aí vai depender de cada pessoa que vai utilizar. Você entendeu? O que ela vai achar, o que ela julga se tá bom, se não tá, se falta retenção e tudo mais. Mas, no geral, você consegue sim fazer um bom facão de aço inox para usar, para levar para o mato. Consegue sim. Com relação à performance, se tratando do 420, em certos quesitos ela vai deixar a desejar, por exemplo, com relação ao 1070. Tá? Nessa questão aí, mas em outra questão, se você for levar em consideração, né, por ser inoxidável, pode ser que ela venha a se tornar uma vantagem. Né? Pode ser que, digamos assim, a pessoa que vai usar interprete essa desvantagem Sim. como algo aceitável em detrimento... Essa questão de ser um facão, que você vai ter que submeter a peça a um revenimento um pouco mais alto para deixar a peça mais tenaz, né? Para evitar que um facão venha a quebrar quando você submeter ele a uma utilização mais severa, né? Perfeito. Então, vamos entrar no foco do assunto de hoje, então, que é o inox 420. Quando foi que começou a sua experiência com 420? A experiência com 420, cara, foi, como eu falei na outra live, foi lá atrás, nos anos 90, que era moda, né? Naquela época, nós, brasileiros, copiávamos muito a cutelaria gringa, norte-americana, né? Então a gente era quase um espelho dos caras lá. E lá nos Estados Unidos eles já utilizavam bastante 440 e os outros aços que eles tinham lá. Aqui no Brasil a gente tinha 420 e chegou uma época, se eu não me engano, foi o Vilar, Ricardo Vilar, que conseguiu com a Aço Vilares produzir 440 no Brasil. Então, na época, os cuteleiros se juntaram e compraram um lote lá. Por exemplo, vou falar hipoteticamente aqui, 5 toneladas de inox 440 em chapa. E aí, o pessoal rachou esse material e começou a se usar bastante. Aí, quando eu já comecei a fazer alguma coisinha, esse aço já meio que estava escasso, já tinha acabado, a Vilares não ia fazer mais, tal, então começou a sobrar mais 420. E o pessoal começou a usar mais 420 no dia a dia. E aí foi aonde eu comprei as primeiras vezes, comecei a usar, porque eu copiava muito, né, o pessoal naquela época, que era faca de inox polido, desbaste hollow, guarda em latão, aquela pegada bem característica assim, de final dos anos 90, aquela pegada americana. Então era a moda, faca tinha que ser polida, faca acetinada era muito pouco, isso aí começou mais tarde, né? Não que não existia, mas assim, não era a moda do momento, que nem agora. A moda do momento agora é fazer samai, gomai, fazer os mosaicos. Naquela época, a moda era mais o inox, né? Fazia-se pouco carbono. Fazia, assim, bastante, mas não era tanto moda, né? Fazia-se mais inox. Então começou isso daí. Começou nessa época, né? E aí, cara, todo mundo queria naquela época uma Hunter de inox, uma Skinner de inox, um Bowie de inox, cara. Né? Era bastante moda. Naquela época, quem é mais antigo lembra, né? As peças que o PTAN aqui de Birigui fazia, Bowies lindas, Hunters de inox, o Pasquarelli lá de Lençóis Paulista, que eu sou um grande fã das peças dele também, bastante inox, peças maravilhosas, e assim por diante.
O Romano também sempre fez muita peça de inox, também fez bastante peça de 420 também, na carreira dele. Não sei se vocês se lembram do Dobruski também, lá do Paraná, que hoje ele só faz aquelas Butterfly, Balisong lá e tal. Ele fazia muita faca, né, antes dele fazer esses canivetes, essas coisas. Então ele fazia muita peça também de 420. Os irmãos Lala, o Rick Lala e o irmão dele também, eles faziam bastante. O Rick fazia muita faca de inox. Inclusive um amigo meu mandava peça lá para ele temperar na época, tal, lá em Prudente. Né? Então era bem comum, assim, era um aço bastante utilizado. Né? Naquela época, você tinha uns 420 com uma boa qualidade. Tinha um carbono legal, as peças ficavam bacanas, sabe? Não dava para comparar com o 440, que é um aço que tem uma propriedade mais rica. Né? Ele te proporciona um resultado, uma performance maior, né? Mas o 420, quando bem feito, bem tratado, estamos falando que toda essa galera aí, mano, tinha bastante bagagem, né? Tinha um know-how muito grande, então a galera sabia o que estava fazendo, então o pessoal acertava o tratamento, ficava legal. E o aço também era de boa qualidade, né? Então as peças ficavam bastante legal, davam um bom resultado, né? Então foi mais ou menos nessa época aí. Eu comecei a fazer porque o pessoal fazia, né? Era a moda. Só que aí não foi bem, no meu começo não foi bem assim, né? Porque eu imaginei, por exemplo, quando eu fui tentar fazer as primeiras peças de inox, aí que tá, não tinha forno. Foi lá meados de 2004, 2005, comprava peça de 420 e tentava fazer na forja, igual todo mundo tentava fazer. E naquela época era forja a carvão ainda. Eu tinha uma forjinha a carvão, assim, bem gambiarra, e eu tentei por diversas vezes fazer na forja a carvão. Cara, não ficava bom, não acertava. Hoje, né, analisando hoje com a minha óptica de hoje, eu olhava para o passado e falo, pô, eu errei tudo aquele tempo. Óbvio, na época eu achava que eu estava acertando. Eu falava, pô, essa aqui ficou melhor que a outra, tal. E fazia cada absurdo tremendo, né, meu? Analisando hoje, eu sei que eu errei todas, que, sei lá, talvez uma ou outra pode ter ficado mais ou menos, mas a probabilidade que eu tinha errado ali era 99,9%, né? Bastante teimosão. Aí teve uma época que eu dei uma desencanada no 420 porque eu não acertava. Você entendeu? Não ficava bom, não ficava contente. Só que aí todo o pessoal, toda essa galera fazia, acertava. Você entendeu? A galera fazia, acertava. E nessa época, um colega meu cuteleiro aqui, vizinho da cidade, né, o Oswaldo, Oswaldo Vieira, Cutelaria Comanche, um baita de um artista, meu, das antigas. Oswaldo Vieira. Quero ver se eu acho o Instagram dele. Eu acho que ele não tem, mano. Ele não tem Instagram, não. Ah, depois eu vou pedir pra você me mandar alguma coisa dele. Esse cara é cuteleiro raiz, da época do Pasquarelli. Desbasta na pedra de esmeril. Caramba! A oficina dele é uma furadeira de bancada, uma pedra de esmeril. Nem, sabe, esmerilhadeira manual, com disquinho de corte, ele tem. Ele não tem até hoje. Furava os inox, tudo na furadeirinha, assim, ó, com a bloquinha 3mm, ia fazendo um furinho atrás do outro, depois ia com a serrinha de cano. Até hoje ele trabalha dessa maneira. E ele fazia as facas dele de inox, desbastava, tal, deixava no jeito e ele levava lá no PTAN, em Birigui. O PTAN fazer outra coisa. E quando o PTAN ia ligar o forno, fazer para ele, o forno do PTAN é um Evan Hiltz americano, um fornão vermelho, assim. Inclusive ele já trouxe aqui para mim fazer manutenção e tal. Fornão show de bola, um horizontal. E aí ele levava lá, então era só o PTAN que tinha forno naquela época, né? Aqui na região era o PTAN e o Rick Lala lá em Prudente. E aí, cara, aí ele falava, pô, Vinícius, olha só a diferença, a gente fazia o teste, eu levava minhas faquinhas aqui, feita do meu jeito, né? Feita na forja, tal, caprichava o máximo que eu conseguia, mas chegava lá, a minha peça não tinha a dureza que a dele tinha, não tinha retenção, as minhas facas dobravam, né? Fazia assim, ela dobrava, ela não quebrava. E aí ele mostrou lá, Vinícius, a faca quebra, você vê que a faca é dura, tem uma granulação e tal. E aí o tempo passou,
eu fiquei mais fazendo carbono, que era mais fácil, né? Era mais tranquilo para mim fazer o tratamento. Fiz carbono um tempão, até que chegou na época que eu precisei de fazer o forno. Foi aonde eu falei, puxa, agora com o forno eu vou tentar voltar a fazer o inox. Né? Na época não tinha, né, assim, essas lojas online hoje que vende aço. Não tinha fornecedor que nem tem hoje, né? Não existia. Então, como é que... Olha só, cara, naquela época... Corri lá no Google, procurei lá uma empresa em São Paulo que tinha o 420C. O pessoal falava muito do 420C. Encontrei a empresa se chama Megaligas, fazendo uma propaganda para eles. Eu nem sei se hoje eles têm mais material, porque a última vez que eu comprei faz muitos e muitos anos. Liguei lá, eles tinham 420C, tinha 14116 também, um aço importado. Ele falava que era um aço importado. Eu comprei um pouco de cara, foi onde eu comecei a fazer os primeiros testes. E com o forno em mãos e um bom aço, eu também não acertei de primeira. Eu fiquei ali batendo cabeça, Hugo, um bom tempo, e não acertava, cara. Tá? Aí chegou uma hora que eu comecei a desacreditar. Falei, não é possível. Tipo assim, porque a gente acha... Não é pra mim, né? A gente acha assim, com o forno na mão e um bom aço, é só eu fazer aqui uma receitinha de bolo que vai dar certo. E não, cara. Né? O tratamento térmico de um aço mais assim, de um 420, de uma ferramenta, de um aço que exige um pouco mais ali de rigor, de critério no tratamento, então ele depende muito da execução, né, de como você vai executar. É a mesma coisa se a gente for ver, né, Hugo, uma receita, por exemplo, de um bolo. Né, se você pegar a mesma receita, o mesmo ingrediente, e dá para mim fazer, e dar essa mesma receita de bolo para minha avó fazer, adivinha quem que vai acertar o bolo? Minha avó. Eu não vou fazer nada, não vai sair nada dali, porque eu não tenho as manhas, né, não sei executar. Então, a execução é uma parte muito importante do processo, é uma parte muito rigorosa, que você tem que seguir. E a partir do momento que você acerta, também não é um bicho de 7 cabeças, não é nada demais. É questão de você ajustar os seus processos, né? E a partir do momento que você acerta, você, vamos dizer assim, não tem mais segredo. Aí, ao longo do tempo, você vai aprimorando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vai melhorando o processo. Mas demora, né? O 420 tem os macetinhos, tem os detalhezinhos, né? Que ele também tem essa janela curta aí, você tem que ter... ele exige que você tenha um encharque correto, a temperatura do forno bem homogênea, bem justa, um bom encharque, né? O tempo correto, não pode ser pouco, não pode ser muito, né? Tratando de uma peça fina, então ela tem o tempo correto, ela tem o meio de refrigeração correto também, né? Uma viscosidade legal, na temperatura correta do óleo. Então tudo isso aí, quando você vem acertando, o seu resultado final, ele é melhor, obviamente, né? O 420, pelo que você fala, no decorrer do tempo, parece que ele sofreu uma queda de qualidade, ou eu estou interpretando errado? Não acho que existe uma queda de qualidade. Eu acho assim, que o 420 ele é um aço que atende uma demanda bastante grande no Brasil, né? Por ser um aço martensítico. Então você tem um 420 com mais teor de carbono, com menos teor de carbono, né? Então ele tem essa pequena variação. Por se tratar de um aço com baixo carbono, né? Seria, acho que nem talvez um médio carbono, está ali entre um baixo e médio. Então, qualquer diferencinha, qualquer mínimo faz uma diferença. Tá? Um aço com... Se ele tiver, por exemplo, vou falar um valor hipotético aqui, se ele tiver um aço com 0,32 e um aço com 0,40, 0,39 de carbono, né? Parece pouco, mas o resultado final muda bastante, tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Porque quando às vezes a gente vai comprar, a gente pede o nosso fornecedor, né? Você pode me mandar um certificado, a gente também tem que se ligar que o certificado do aço nada mais é do que um documento de PDF lá.
Você pode digitar lá e colocar o valor que você quiser. Fica por conta, né, da idoneidade do nosso fornecedor, né? E também porque os nossos fornecedores, na verdade, eles compram pequenas quantidades, né, e seccionam e nos disponibiliza. Na verdade, ele está comprando isso, às vezes, de uma grande distribuidora, e a grande distribuidora está comprando da usina, por exemplo. Você entendeu? Uhum. Então, isso sai da usina, vai para o grande distribuidor, do grande distribuidor vai para o pequeno, até chegar em nós, né? Então, às vezes, o seu fornecedor está agindo de má fé, está te vendendo aquilo que ele comprou. Mas, às vezes, o cara que vendeu para ele, às vezes, não vendeu um material legal, bacana. Porque eu já vi bastante relatos, né, de bastante gente, até experiente na cutelaria, e o cara fala, poxa, todos os rastros que eu comprei, não ficou bom, não gostei, não tive um bom resultado. Aí eu falo, mas o que seria um bom resultado? Ele falou, não, ficou péssimo, ficou horrível, não teve, tipo assim, as mínimas condições. Eu falo, poxa, as mínimas condições é forte, é pesado. 420 a gente sabe que ele não é um aço de alta performance, mas bem feito, bem executado, quando você acerta tudo direitinho ali no protocolo dele ali. Fica satisfatório, né? Eu diria até mais, eu diria que até surpreende, tá? Óbvio, dentro da proposta para o qual ele foi desenvolvido. Uma faca para você cortar uma carne, um churrasco, uma faca para você lidar na cozinha, né? E nessa questão, eu não estou falando, por exemplo, uma faca chefe profissional para um chefe de alta gastronomia que trabalha em alta performance ali 8 horas por dia. Aí é outra questão, né? Eu estou falando assim, uma faca para um cozinheiro de casa, né? Um cozinheiro entusiasta, para gente que vai fazer um churrasco para a família, para os amigos, tal. É uma faca, um bom aço, bem tratado, vai te atender tranquilo. Se você fizer ali uma boa geometria, 1, 2 passadinhas na chaira, vai continuar o seu churrasco e vai embora. Você entendeu? Haja visto que a gente vai no açougue, o pessoal do açougue só trabalha com faca dessas da Mundial, né? Essas facas Mundial, Tramontina do Cabo Branco. Você vai numa churrascaria, os garçons passam te servindo com uma faca dessa. Se fosse, e são tudo 420. Se fosse tão horrível, tão péssimo, ela não iria suportar o regime de um açougue, de um lugar assim. É óbvio. É que eu volto a falar, não é o melhor aço, tá? Não é o que tem de melhor, mas atende muito bem. Acima dele vem aí outros aços que a gente conhece, 14116, aí vem os aços Sandvik, né? Tem vários outros aços aí acima, que aí a gente está falando de aços assim com uma propriedade melhor, tá? Mas o 420 bem acertado, fica show de bola. Para falar a verdade, cara, eu tive observando algumas diferenças entre o 420 desses de processos industriais e os 420 de processo artesanal. Não desmerecendo a indústria, porque a proposta para a qual eles estão fabricando é uma e a cutelaria artesanal é outra. Eu notei que há uma leve diferença assim, em questão de resultado final de dureza, entendeu? Qual a conclusão que você chegou? Eu cheguei à conclusão que a cutelaria artesanal ela tem o potencial de elevar o 420 ao máximo que ele pode entregar, entendeu? Essa é a conclusão que eu cheguei. E eu queria deixar bem claro que eu não estou desmerecendo a indústria. A proposta deles é diferente, entendeu? Por exemplo, uma Tramontinazinha pequenininha é uma ótima faca para a proposta dela, correto? Agora, a cutelaria artesanal ela tem uma dinâmica diferente. E assim... A cutelaria artesanal, né, o propósito dela sempre é você conseguir atingir os níveis máximos, por exemplo, de performance, né, tanto do aço quanto do design, do shape da lâmina, da ergonomia, da afiação, da geometria, né? Aí entra a parte artística, de uma peça bonita, um material legal, bem feito.
Então a cutelaria artesanal por si, ela tem que atingir esses objetivos, né? O custo, né? Aquilo que a gente que justifica o valor do artesanal. Não significa também que uma faca industrial de 420 não possa ter uma boa qualidade. Por exemplo, eu já vi facas Tramontina, que supostamente é 420, assim, muito bem feita, acabada, de usar assim o churrasco e ela ir muito bem, né? E acontece, às vezes eu vou no churrasco, o cara fala, pô, o homem da faca não tem uma faca, não sei o quê, vai usar uma faca Tramontina, fala sem problema nenhum, não tenho preconceito nenhum. Eu fico chateado, mano, eu fico assim de cabelo em pé, quando às vezes a gente pega uma faca artesanal assim, e a gente vai usar, e a faca artesanal tem menos performance que uma faca industrial de 80 reais, por exemplo. Aí você fala, puxa, aí a gente fica chateado, fala, puxa vida, o cuteleiro aqui pecou aqui, poderia ter feito uma geometria melhor, uma faca mais leve, porque geralmente as facas são bem pesadas, né? Você pega, assim, são facas pesadonas. Podia fazer uma peça mais ergonômica e tal, mas esse não é o caso. Então, o 420 industrial, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar peças de A a Z, de baixa performance, como com uma performance bacana, né? Aceitável. Não vou dizer uma alta performance, mas uma performance bacana para a gente usar no nosso dia a dia. Beleza. Eu notei essa diferença da indústria para o artesanal, mas é igual eu sempre falei, eu gosto de reforçar isso, a gente tem que interpretar a proposta, né? Porque dentro do nicho industrial, existem facas também que chegam em a R$ 1.500, R$ 2.000, e aí os caras vão abordar de uma maneira mais comercial, né? O custom, ele tem as suas diferenças, né? E muitas vezes, assim, teve até um vídeo polêmico essa semana aí que saiu no WhatsApp aí de um cara fazendo comparativo entre artesanal e tal, assim, o cara todo viajando, sendo que ele não olhou a dinâmica do artesanal da mesma maneira, mas assim, cada nicho do comércio, do meu ponto de vista, ele atende a uma demanda específica. Se a gente quiser atender uma demanda específica, por exemplo, de facas mais industrializadas, a gente vai ter que rever os nossos processos, correto? Porque, por exemplo, você vai ter que fazer um processo mais industrializado, às vezes o seu revenimento vai ser feito de uma forma totalmente diferente, o seu processo de usinagem totalmente diferente. Então, cada proposta ela precisa ser respeitada do meu ponto de vista, mas existem diferenças, né? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Então, a gente partimos da premissa de qual resultado você quer obter, né? O que você vai fazer. Por exemplo, a maior parte do pessoal que vai adquirir um forno para tratamento térmico comigo, o pessoal sempre pergunta, né, a respeito, qual será o modelo, tal. Eu sempre falo, me fala qual é o que você pretende, o que você faz, o que você quer fazer, né, o que você faz hoje, o que você pretende fazer amanhã a curto prazo, amanhã a longo prazo. Eu te ajudo na decisão do modelo. Questão de um modelo maior, menor, com mais potência, tá, essa questão, né? E o pessoal sempre fala que quer produzir, muitas pessoas falam isso, eu quero produzir uma faca popular, bacana, com um preço legal, não uma faca com um valor muito baixo, mas também não uma faca muito cara, uma faca intermediária, uma boa qualidade, e eu quero produzir em inox, né? Aí a gente vai conversando. Aí muitas pessoas acham assim, que para produzir essa faca, né, por exemplo, assim, uma faca de R$ 350, tá? Muitas pessoas acham que precisa de utilizar um 14C, um N690, né? Eu sempre falo, cara, você pode usar, mas você tem que analisar o custo, a proposta desse aço, porque não são aços baratos. Um pedaço assim para você fazer uma faca vai custar bastante caro. Talvez a proposta da sua faca, você pode estar usando um 420. A hora que você fala 420, o cara fala, oh, mas o 420 é ruim. Esse aço eu não quero trabalhar com esse aço ruim, não. Eu falo, mas é ruim? Como assim é ruim, né? Eu falei, você já trabalhou com 420? Ele fala, não, eu nunca trabalhei, não tenho forno, né? Eu falei, tá, aí eu falei, você falou que é ruim por quê? Ele falou, não, porque todo mundo fala que é ruim. Eu
falo uma carga de o preconceito pessoal, que ele assimilou. aí eu falo, não, porque não é bem assim, né? Ele não é ruim, né? Você tem que analisar, você tem que analisar bem. Aí eu vou explicar, falo, às vezes as pessoas falam que ele é ruim porque a pessoa teve uma experiência ruim com aço. Por exemplo, é normal, você vai comprar seu forno, você compra o primeiro lote de 420, você vai fazer e não vai acertar, às vezes. Porque a execução, né, as mãos, na hora de você fazer ali, ela é muito importante, que é aquela parte do processo, né, a execução ali, ela é importante. Então, se você às vezes não tem a experiência, você vai ter um resultado que não vai ser legal, e aí você vai passar isso para frente, você vai falar, pô, Hugo, não trabalha com 420 que é ruim, eu comprei, fui fazer aqui, ficou uma porcaria, e você passa isso para frente, outra pessoa passa isso para frente, tá? Aí eu pego e falo para os clientes, né, falo, não, se você fizer assim, eu vou, falo, explico, mostro os resultados, tal. Aí a pessoa fala, poxa vida, Vinícius, você falando me abriu a mente, eu acho que é a proposta que vai se encaixar de certinho aqui com a peça que eu estou querendo fazer, que eu estou querendo produzir. Eu falo, olha os custos, né? O material custa X, o outro custa 3X, 4X. Vai depender então analisa bem. Eu falo, aguarda, adquira seu equipamento. Para trabalhar com aço 440 e para trabalhar com 420, você vai precisar do forno, certo? Então a gente fecha o forno. Eu falo, quando chega o forno lá para ele, fala, agora, antes de você trabalhar com o 440, com o N690, eu falo, calma, aguarda aí, compra um 420. Aí eu falo, faz a faca aí. Aí no dia de fazer o tratamento térmico, eu falo, eu faço acompanhamento aqui por chamada de vídeo, vamos lá que eu faço junto com você. E aí liga o forno, faz o pré-aquecimento, coloca a peça assim e tal, eu vou auxiliando. Aí a hora que termina tal, a pessoa vai fazer o teste, o cara fica espantado, o cara fala, não é possível. Eu falo, é possível, foi você que fez com a sua mão, né? Tô a 1000 quilômetros de distância, aí, ó, viu? O que você achou? A pessoa fica maravilhada, puxa, eu não imaginava. Eu falei, pois é. Então, não é assim, esse aço tão ruim, tão porcaria, né? Quanto as pessoas falam. É só uma questão de experiência, né? O Pajé Facas. Eu mandei uma vez no seu grupo, aqui nos grupos lá, os resultados dos clientes fazendo. Eu não mandei lá o menino que cortou um monte de material, fez teste de dobra, de quebra, você viu a granulação, bem bacana, uma dureza legal, teste no durômetro, né? Teste de performance, cortar madeira, cortar couro, né? Então você vê assim, bem feitinho, ele vai muito bem. Então esse é, para mim, né, é a realidade que eu vejo no 420. Eu conheço muitas pessoas que realmente não gostam. Os caras falam, é um aço ruim, vagabundo, tal. E são pessoas experientes. Por quê? Tem muitos cuteleiros também, cara, que o cara sempre trabalha e joga, né, o estilo dele produzir, pensar e desenhar uma faca, sempre é um estilo pensado no limite máximo da performance. No que tem disponível, o que ele pode te oferecer de melhor. Óbvio, essas pessoas... Talvez aquele aço não sirva para ele, né? Às vezes, porque assim, o cara ele tá regulando, né, pela experiência dele. Então o cara quer trabalhar com peças de alta performance, né? Então o cara, para ele, o aço tem que iniciar ali num 440, num aço americano e tal, e dali vai embora. Sem problema nenhum, é o estilo dele, é o que ele curte e tal. Coleciona canivetes de alta dureza, facas de cozinhas de alta dureza. Beleza, é um nicho. Também não impede você de falar para esse cliente, não, mas o senhor gosta de uma peça com essa dureza, eu faço para o senhor uma peça de N690, de 14C, né, 440 que seja, você também atende ele. Mas aí chega às vezes um cliente iniciante no colecionismo, ou um cliente que quer apenas uma boa faca de cozinha, né, uma faca top. Nada impede que você faça um projeto bacana, legal, aí de uma faca de 420, uma chefe para ele, num valor, hipoteticamente 500, 600 reais, um valor legal, uma faca de 2 milímetros, fina, leve, bem fininha, para
ele conseguir dar uma boa manutenção, uma faca que esteticamente não vai ter diferença, né? Ou polida, ou acetinada, né? E você pode ter certeza, ele vai usar, se você fizer bem feito, ele vai usar, vai gostar e vai te agradecer. Uma vez, um chefe de cozinha profissional me procurou, querendo fazer uma faca. E aí, na época, ele tinha conversado com outras pessoas e as pessoas falaram para ele para fazer uma peça em N690. Tava na moda na época o N690 no Brasil. Tava começando, né? Tava começando. E aí, ele falou que queria uma faca de N690. Eu falei, cara, é um baita aço, tal. Na época era caro, né? Eu falei, é um aço caro, a peça vai ficar mais cara, tal. Expliquei tudo para ele e ele queria de N690. Aí eu tinha uma faca minha na época, uma chefe que eu fiz de 14116. 14116. É um inox, um degrauzinho acima aí do 420 que a gente tem disponível no mercado hoje. Bastante acessível e de boa performance. Eu tinha uma faca, uma chefe que eu tinha feito para mim, ela tinha na época 3 milímetros de espessura e tal, empunhadura em celeron, né? Empunhadura em celeron com pino de inox. Beleza, eu falei para ele, ó, leva essa faca minha aqui, usa ela, e aí depois você me fala o que você achou, se você gostou ou não. Se você achou legal, depois a gente conversa. Se você não achou, a gente conversa. Ele levou a faca, apaixonou na faca, a faca já era minha, eu tinha feito recentemente, mas já possui a faca, já tinha uns 3 meses que era minha e estava usando. E a faca ficou e nunca mais voltou e ele não pediu outra. Ele falou, essa aqui vai ficar para mim. Eu falei, não, essa faca é minha de uso, tá usada. Ele falou, não, essa, não quero outra, gostei, equilibrada, leve, perfeita, não preciso de ficar afiando toda hora, e quando eu preciso de afiar, eu consigo afiar muito fácil numa chaira. Vinícius, eu quero essa. Eu falei, então, faça bom proveito, é sua, é tanto. Pau. O Pajé Facas está colocando aqui, ó, 420 é igual Peugeot. O cara nunca usou, mas diz que ele é ruim. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Entendi. Cara, vamos pensar um pouquinho mais aqui em questão de 420. 420, cara, eu sei que o aço inox, quando você vai fazer o tratamento térmico dele, ele solta um resíduo maior, né? Ele fica mais cascudo. O 420, aparentemente, ele tem uma vantagem em relação aos outros, correto? Nesse vamos dizer assim, ele não escama muito, né? Ele não delamina muito ali, né? É isso que você está falando? É disso que eu estou falando. Porque ele não tem nem necessidade daquele metal foil, né? Que o pessoal fala, né? 420, pode fazer. Se você tiver condições e o seu projeto permitir que você inclua, né, a utilização de foil, porque tem um custo, né? Beleza, utilize que você não vai se arrepender. A faca sai lá de dentro, pronta. Pronto, você pode tratar a faca acetinada, ela sai lá do mesmo jeito. Mas se você não tiver ao alcance do projeto, pode fazer ela direto, como se faz carbono, tá? Aí que tá o detalhe. Quando você acerta o tratamento, quando você acerta o processo, a faca não fica cascudona, pretona, tá? Porque teve um cliente essa semana que falou, pô, Vinícius, fui fazer aqui o 420, não acertei, ficou mó cascudo e não sei o quê. É porque, às vezes, faltou alguma coisa. Faltou tempo de encharque, faltou temperatura, ou às vezes a temperatura do forno não estava homogênea. Porque o inox, qual é o macete, cara, do 420? Que o seu forno esteja na temperatura correta, né? Por exemplo, eu sempre sugiro que faça a 1020 graus. Nessa faixa aí fica legal. Um pouquinho a mais, aí pode ser. Mas 1020 graus, espere o forno atingir 1020 graus. Faz a rampa lá certinha, 1020 graus. Espere ele ficar bem homogêneo, bem bacana. Aguarde um tempo para você lá colocar a sua peça e realizar o início do processo e contar o tempo do encharque certinho. Então, fazer isso, o tempo de encharque. Colocou a peça, fecha, aguarda a temperatura
voltar aos 1020, porque ela vai cair, né? Ela cai lá talvez com uns 1000 graus, ela vai voltar em 1020. Voltou em 1020, você pode fazer... eu sugiro que faça 3 minutos por milímetro, tá? Nessa faixa aí. 3, Tá? né? Muito mais que isso, eu acho, os resultados que eu tive não foi muito legal, e muito menos também não fica legal. Uma margem bacana, 3 minutos por milímetro. 3 minutos por milímetro. Então, aí depois você vai acertando, vai um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, você acerta essa faixa. Fez os 3 minutos por milímetro, aí você vai tirar a peça do modo rápido e mergulhar. Sempre aconselho o óleo hidráulico, sai 68 numa temperatura de uns 60 graus. Tá? 60 graus. Tem um detalhe, nesse ponto aí tem um detalhe muito importante. Uma vez um cliente meu não conseguia de maneira nenhuma fazer o tratamento do inox dele. Cara, eu explicava, falei, cara, não é possível. Ele falou, não, cara, o meu óleo tá na temperatura certa, o forno eu esperei, eu aguardei ele encharcar meia hora, 1 hora, não tem algum problema, meu forno tá errado, ou é esse aço que tá ruim e tal. Ele comprou o aço do fornecedor que eu sugeri, um fornecedor muito bom, né? Eu falei, pô, o forno não pode ser, cara, não tem como. Aí eu falei pra ele, esse cara brigou comigo, depois ele ficou mó brother meu, velho. Ficou bravo comigo, que ele não tava conseguindo acertar. Por quê? Eu falei pra ele, Hugo, eu falei, cara, você me perdoa, mas é você que tá errando. E ele não admitiu, ele falou, não é possível, eu não erro, eu não tenho como eu errar. Eu falei, não, cara, às vezes é um equívoco, alguma coisa. Eu falei, vou te acompanhar por videochamada, do início do processo até você terminar a faca, afiar e dar umas pancadas. Vamos lá? Bora. Chamada de vídeo. E ele foi. Tudo certinho. O forno aqueceu, ficou o tempo. Falei, vamos fazer uma faca só. Aí ele abriu o forno, pendurou a faca, fechou. Aí ele lá, ó, Vinícius, agora voltou lá a temperatura. Falei, agora vamos contar. E eu contando aqui. Tantos minutos, beleza. Falei, agora você vai lá, o óleo ele já tinha pré-aquecido, né? Bonitinho. Falei, agora você abre a tampa, tira a peça e para o óleo. Aí onde eu peguei o erro. Ele abria a tampa, cara, e na hora de ir com a pinça, ele não tinha muita destreza, você entendeu? Na hora que ele ia pegar, pinçar a peça, ele, assim, por falta de experiência, porque tinha chegado o forno recentemente, a falta de coordenação dele ali, ele ficava com o forno aberto ali 20 segundos, 20 e poucos segundos, e ele não conseguia pinçar. Ele não conseguia pinçar, tal. A hora que ele tirava a peça já estava fria, laranja. E para o óleo. Aí eu falei, não, vamos confirmar. Falei, mano, beleza, fez a primeira peça? Falei, espera esfriar, tira a peça, deixa no canto. Vamos fazer a outra. Mesma coisa, voltamos ao processo. Espera o forno estabilizar, coloca a peça, encharca. A hora que ele foi retirar a peça do forno de novo, eu falei, eu quero ver, né? Porque às vezes ele só se atrapalhou nessa. Vamos ver como é que ele tá. Meu, ele se perdendo de novo ali. Ele não tinha uma tenaz legal. Ele adaptou um alicate, sabe? E aí ficou curto, ficou desajeitado ali. O gancho não ficou certinho e tal. E ele se atrapalhando, tentando, pá. Mesma coisa. Aí ele terminou, falei, vamos testar aí a faca. E a faca dobrou. A faca, ela não é que ela dobrou assim, ela fazia assim e tal, e você vê que a faca não ficou legal, né? Ela envergou pra caramba, assim, pra quebrar e tal. Não tava com a dureza adequada, não chegou no resultado que tinha que chegar. Aí eu falei pra ele, mano, sabe qual que é o seu erro aí? É erro no processo. Falei, você tá demorando demais entre você erguer a tampa e tirar a peça. E lá na época, né, era uma cidade mais abaixo era um estado mais abaixo de São Paulo. Então tava frio. Era uma época no meio do ano, tava frio pra caramba. Ou seja, rouba muito calor, né, meu? Rouba muito calor. Provavelmente a faca dele tava indo pro óleo com 800 graus, sei lá. Então esse que era o detalhe. Eu expliquei para ele, falei, ó, você tá demorando muito. Essa parte do processo ela tem que ser mais ligeira, ela tem que ser mais rápida, você tem que ser mais ágil. A hora que você tá tirando, a sua peça tá, enquanto o forno tá aberto, você tá perdendo calor e a sua lâmina tá perdendo calor. Quando ela vai entrar no óleo, já passou
já passou do time, mano, do negócio, né? Aí ele, será que é? Eu falei, eu tenho certeza. Falei, você vai conseguir uma tenaz de bico fino, tenaz de cabo longo, né? Um bico fino, um bico bem assim, sensível, bem justinho. É uma tenaz que você só vai usar para tratamento térmico, você não vai usar para forjar. Porque quando você está forjando, você erra, você dá umas cacetadas na ponta dela, a ponta fica toda fodida, né? Aí ela perde a precisão. Falei, então você vai guardar uma só para tirar a peça do forno. Aí eu falei para ele, você vai esperar o forno esfriar, o que você vai fazer? Exercício. Você vai pegar, você vai fazer um gancho bacana e você vai treinar, colocar a peça no forno, abrir o forno e tirar com agilidade, de uma maneira que não cause um acidente. Porque o posicionamento que você vai fazer o gancho, para pendurar a peça, né, a maneira como você vai posicionar o gancho, se a peça vai ficar para lá, para cá, se na hora que às vezes você vai tirar, o gavião da faca não pega no varalzinho, né, na travessa que tem ali. Então o gavião tem que ficar numa posição que quando você retira, ele não pega ali, não derruba, não causa acidente. Falei, você planeja tudo isso antes. A hora que você planejou e tiver tudo, você estiver fazendo certinho, você vai ver que a peça vai mudar. Mas foi batata, cara. Pois o cara me ligou, mano, consegui, fiz aqui, ficou, puxa vida aí. Aí, cara, o cara começou assim, fazer inox e ter um puta de um resultado da hora, meu. As peças dele saíam assim, saía para o óleo, a carepa caía, a peça ficava cinza, mano. Você via que a peça já tava show e engrenou o negócio e foi embora, mas demorou para ele entender essa questão aí, você entendeu? Então, você vê, é um detalhezinho ali, é um detalhezinho do processo, uma partezinha ali que às vezes você não está nem se ligando e ela está prejudicando toda a cadeia do processo, você entendeu? Por causa do quê? Talvez de uma tenaz, um pouco de agilidade, um pouco mais de intimidade com a máquina, com o equipamento. Mesma coisa, você comprar uma lixadeira e já de início tentar fazer um desbaste rolo perfeito. Você não vai conseguir, né? Você vai tentar, isso aí, não adianta você falar, mas é a roda, a lixadeira, velocidade alta, essa lixa aqui tá torta, não sei o quê. Não, às vezes é um pouco da mão, é o jeito de executar, né? Que foi esse caso. Então eu sempre faço esse passo a passo com os clientes, sempre tento estar ali junto para tentar entender o que ele está fazendo, né? Porque realizando o processo certinho, não tem muito assim, não tem muito o que dar errado, sabe? Ah, mas pode acontecer, cara, uma situação muito assim, pitoresca, pode acontecer um erro, alguma coisa, já aconteceu assim de cliente ter resultados diferentes com aço, né? Mas no caso era aço carbono, e de um fornecedor, um lote, uma receita não funcionar para outra. Isso daí acontece, é natural. 420 não muito, né? 420 tem mais a questão de ter mais carbono, menos carbono. Mas atualmente todo o 420 que o pessoal está vendendo, né? Está vendendo por aí, é um aço bacana. O pessoal está tendo um resultado bastante legal. Assim, não tem nenhuma observação. Parece que o pessoal das empresas está bem atento com essa questão, porque eu estava conversando com um fornecedor a respeito disso esses dias. O cuteleiro de 5 anos, 4 anos atrás, não é o cuteleiro de hoje não é o mesmo cuteleiro de 3, 4 anos atrás. O cara de hoje ele já está mais criterioso, né? Ele está evoluindo. Sim. Ah, sim, com certeza, sem dúvida. Tudo está ficando mais assim, o critério está aumentando, né? Os cuteleiros estão aumentando seu nível de critério e, consequentemente, os clientes também, né? Os clientes estão exigindo peças cada vez mais elaboradas, com melhor acabamento, com aços melhores, né? O Euclides está perguntando a diferença do 420 e 420C. O nível de carbono. Um tem um nível, o outro tem um pouco mais de carbono. Tá? Essa basicamente é a diferença. Né? Vamos fazer o seguinte aqui. Vou me aproveitar da sua disponibilidade de passar o conhecimento aqui hoje e vou te pedir uma receita média para 420 no forno para a galera. Para o cara ter um norte, sabe? Depois ele, com base nisso, vai fazer os próprios testes.
Uma receita que eu gosto, que para mim fica bastante legal, não significa que é a melhor receita do mundo, não é o ponto final, não é a receita absoluta. Você pode chegar no seu resultado aí, assim como outras pessoas chegaram, ok? Eu gosto do 420 com a temperatura de 1020 graus, tá? 1020 graus. Não faço rampa, tá? 420 pode ser feito rampa? Pode e deve. O que seria a rampa do 420? Explica pra gente, porque até eu tenho um pouco de dúvida nessa parte ainda. Tá. O 420, assim como alguns outros aços mais complexos, ele exige que você tenha pré-heats, pré-aquecimentos. Você tem que aquecer ele até um determinado ponto e depois aquecer de novo. Vou tentar resumir aqui para ser mais simples, para que aconteça as transformações ali no interior do aço de modo certinho, né? Para que aconteça tudo ok, que você consiga eliminar certas coisas do processo aí. Então você precisa de fazer essa rampa, tá? Mas a temperatura final, eu gosto de 1020 graus, 1020, já usei 1050, 1060, não gostei muito, eu gostei de alinhar ele com a temperatura mais baixa, tá? Mas nada impede que você faça com 1040. Mas 1020 graus, 3 minutos por milímetro, já fiz com 5, achei que não ficou legal. Abaixei para 4, para 3 eu achei que ficou legal. Então 1020, 1020 graus, 3 minutos por milímetro e resfriamento no óleo hidráulico sai 68 a 60 graus. Lembrando, retirar do forno de modo assim rápido, né? Você faça rápido, com segurança, para não acontecer nenhum acidente. E pum, mergulha rapidão no óleo ali, espera a peça tomar aquele choque térmico, porque 3 milímetros é rápido. Você também tem que ter um bom volume de óleo, tá? Porque a temperatura alta, o óleo esquenta muito mais rápido, né? Então, um volume, o meu tambor tem 50 litros, né? Então, 50 litros dá para tratar aí umas 12 facas aí com tranquilidade, sem o óleo superaquecer. O óleo superaquece, ele começa a querer transbordar e começa a perder a capacidade de roubar calor. Ô, Sérgio, beleza? E aí, essa é a receita que eu gosto. Acabou ali, tem até uma live que eu fiz uma vez o tratamento, cara. Acabou, tirou ali, eu passo a faca, a lâmina que sai do óleo, eu passo ela num pó de serra. O pó de serra ajuda a tirar o excesso de óleo, limpa, né? E se tiver alguma carepa ali, uma casquinha, ela tira, né? Feito isso, de luvas, né? Com a peça na mão ali saindo fumaça, eu dou aquela analisada se ela teve algum empenamento. Nesse momento, com a faca super quente ainda, você consegue ir lá e dar uma torcidinha para lá e pra cá. Você consegue pôr ela no lugar. Depois que ela esfria na temperatura ambiente, esquece. Se você fazer assim numa espiga ou nela, você quebra. Tá? Então, enquanto ela está quente, você consegue alinhar. Terminou. Antes de fazer o revenimento, tá? Eu faço um sub-zero tupiniquim. Freezer. Pega um freezer legal aí, joga ela aí, deixa ela pousar uma noite no freezer. Um freezer bem legal aí, bem forte. Deixa ela pousar no freezer de um dia para o outro. Freezer é o cara o congelador da geladeira do carro. Isso, da casa mesmo, da geladeira, pode ser. Muitas pessoas vão falar, mas não tem eficiência que o sub-zero no hidrogênio. É verdade, não tem. Porém, cara, para o 420, qualquer décimozinho a mais ali faz diferença. O que você conseguir de agregar ali a mais que tiver ao seu alcance, pode fazer que vai ficar legal. E dá diferença? Dá. Pode fazer
no freezer, se você tiver condição de fazer no nitrogênio, faça, fica muito melhor. Depois do freezer, no outro dia, deixa a peça chegar na temperatura ambiente, tira, ela ficou a temperatura ambiente, aí você pode fazer o revenimento. Tá? O 420, ele tem assim, ele perde muita dureza no revenimento, cara. Impressionante. Então, se você fizer um revenimento de 190 graus, você mata a sua faca, basicamente. Entendeu? A dureza vai lá embaixo. Fica uma bola, mas perde um pouco de dureza. Então, eu gosto de fazer um revenimento bem baixinho, né? 170, 165, o mínimo, tá? Para uma faca de cozinha, eu acho que já está legal. O 420, ele tem uma característica também, que ele é um aço que você pode realizar revenimento secundário. Tá? O 420, ele tem uma característica, se você olhar um datasheet dele e olhar o gráfico dele, você vê ali que a partir de 100 e poucos graus no revenimento, ela começa a perder dureza. O gráfico começa a cair. Ela começa a cair, 300 graus, puta, a dureza vai lá embaixo. Aí começa os 400 graus, a dureza começa a subir, 500 graus, 510, a dureza volta como se fosse no pós-têmpera. Caramba! Você consegue ter muita tenacidade e muita dureza. Bizarro, né? Mas é assim que ele funciona. Só que revenimento de 500 graus você não consegue fazer num forninho elétrico desses de cozinha, sabe? De assar pãozinho. Só consegue fazer no forno digital para têmpera, né? A temperatura já cede. Faz um teste e analisa. É bem tênue, tá? Passou, faltou um pouco, fica 450 não dá bom, 550 não dá bom. Vai ficar ali nos 500, 520 ali. Testa 500. Faz ensaio. Faz ensaio. Caramba, eu não sabia disso. Então, assim... Alguns aços têm essa característica. 440 também, o D2 também, né? O D2 também tem essa característica. Então, ele aumenta a tenacidade absurdamente e a dureza volta. Então, e é uma dureza próxima do revenimento baixinho. Então... Ela volta lá no pós-têmpera. Caramba! Ele volta aí. O gráfico parece um sorriso, assim, um sorriso Colgate. Ela sai da dureza aqui e volta no mesmo ponto. Olha que coisa interessante, eu não sabia disso, cara. Vou fazer um teste. É interessante que se faça um teste, um ensaio. Às vezes, para você analisa aquela conversa que a gente sempre tem. Essa é a teoria, você vai lá e vai colocar à prova, né, a parte teórica. Você tendo o conhecimento, né, você tendo a teoria, o conhecimento, a capacidade de executar e a ferramenta, que é o forno, você vai lá e consegue, através do método, executar. Então, quando você tiver a oportunidade, faça o teste. Vamos dizer assim, desapega de uma faquinha lá, faz ela, fica linda, bonita, maravilhosa. Você fala assim, agora vamos lá, filha, 500 graus, e vamos ver o que vai sair daí de dentro. A faca sai cinza, né? Você achou que você vai matar. E aí você faz o teste e vê o que acontece. Aí depois você conta pra gente. Eu vou fazer esse teste essa semana, cara. Tem horas pra temperar, já ia temperar. Já vou cortar mais uns poucos de prova. E é chá, viu? Não tô tomando Campari, não, viu? É chá. Mas se fosse Campari, tava bom. Mas o pessoal vai falar, ele tá falando bobeira aí, ele tá bebendo Campari e tá ficando louco já. O cara tá viajando ali, né? Esse lance do revenimento secundário, cara, a gente utiliza muito quando vai fazer matriz, peça de matriz que é em aço D2, que é um aço ferramenta, e certas matrizes ela necessita uma tenacidade muito grande, às vezes vai fazer punções, algumas coisas assim que são muito finos, delicados, mas que vai ser submetido a muita tonelada de pressão. Você entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele tem que ser bastante duro, manter uma aresta de corte sempre viva,
para você não ter que ficar afiando na retífica toda hora, e ao mesmo tempo ele tem que ser tenaz, que ele tem que suportar bastante joule ali de força, você entendeu? Da prensa. Então, o D2, ele faz bastante esse revenimento secundário. O 420 também aceita. Entendi. O revenimento secundário, então, ele pede o revenimento primário, então, né? Ele só funciona se você fizer... Você pode ir para o secundário direto. Então, quer dizer que tirei a faca do Sub-Zero, já posso ir no forno a 500? Pode fazer o secundário direto. Ele vai ficar mais duro do que o revenimento tradicional que a gente está acostumado aí dos 170 graus, 160. Quando eu fazia Hunter, Skinnerzinho assim, eu nem revenia. Ia embora do jeito que estava, para poder alcançar aí o máximo de dureza, né? Mas como é faca de cozinha, aí é bom fazer um revenimento, porque às vezes você faz uma faca da ponta delicada, a pessoa vai usar uma ponta para cutucar alguma coisa, mexer em alguma coisa, para não quebrar a ponta, né? E o fio também não ficar quebrando isso. O fio ficar com aquele joguinho, né, macio assim, não quebrar. Mas testa, você vai gostar. Então são uns macetinhos do 420 aí que no final, cara, a faca fica bem interessante. Pô, bacana. Eu vou contar um macete pra você aqui, cara. No passado, tinha muito cuteleiro que fazia faca de 420C com revenimento secundário e vendia como 440. Sério, cara? Pô, os caras foram sacana também, né? Tem bastante. Não, sei lá, tinha gente que fazia, né? Eu Ó, nunca fiz. Os Tradic tá perguntando aqui, qual o tempo a 500 graus? Uma horinha. 1 hora. No máximo, estourando, pode fazer até menos. Entendi. Pô, bacana, cara. O 420, então, é um aço. Por tudo isso que a gente conversou nessa live, o 420, então, é um aço que não tem nada a ver com aquele terror de aço que eles estão falando por aí. Ah, Hugo, é assim, cara, é aquela velha história. Tem muito a ver também com o seu gosto, tipo assim, é igual um churrasco, cara. Tem cara que só, pro churrasco ser bom, o cara só vai querer comer picanha wagyu. E pra gente, pobres mortais, né, da ponta de peito bem assadinha, igual como lá no Serjão, quando ele faz lá pra nós, é o top do universo. Você entendeu? Top, né? É o top. 420 é assim. Para a maioria dos casos, bem feito, ele atende muito bem, ele vai super bem. Tá? Não adianta você querer pegar um 420 e querer comparar ele com uma faca com aço, né? Uma faca feita com aço superior. Obviamente vai perder performance, né, cara? Mas bem feito, bem feito, ele atende muito bem, viu, cara? Bacana. Vinícius, vamos responder algumas coisas aqui, pessoal? Bora lá, tem bastante pergunta. Vai falando aí que eu vou ajudando vocês. Pessoal, a partir de agora, quem tiver pergunta, Nox 420 é o tema de hoje. Vai deixando a pergunta aí que a gente vai tentando responder aqui, ó. Vamos lá o César Queiroz aqui já está perguntando uma parada bacana, ó. Por que algumas facas inox é tão difícil de obter boa afiação? Por que é tão difícil obter uma boa afiação? Então, tem que ver se ela recebeu um tratamento térmico adequado, se ela tem uma geometria adequada, tá? E se ela tem uma dureza legal. Se a faca tiver uma dureza muito baixa, né, vai ficar bastante deficiente essa parte aí de você conseguir, na afiação, manter ali uma aresta de corte legal. Então tem a ver com isso. Mas você pode ter certeza, se você fizer o 420 mais ou menos desse jeito aí que a gente estava falando aqui, vai ficar legal e você vai conseguir sim uma boa afiação. Ó, o J. Araújo Cutelaria, ó, tá falando uma parada aqui que seria interessante para ele entrar no grupo que a gente vai abrir. Vou publicar no link do Stories aqui daqui a pouco. Porque ele está falando que desanimou com 420, nunca conseguiu temperar, comprou de fornecedor diferente, nada. J. Araújo, para você, cara, vamos bater papo no grupo de tratamento térmico que a gente vai abrir, cara. Vou lançar o link daqui a pouco aqui. Ó, o Joca Facas, Cutelaria, tá falando aqui. Eu só mexo com inox importado.
beleza, cara, inox importado é vida, né? Se você tem a oportunidade, seus projetos aceitam, né? Questão de orçamento, beleza, cara, eu também. Se eu pudesse, eu só comia picanha. Ó, o Stradic aqui está perguntando uma parada interessante, ó, nos manuais que vieram junto com o forno de temperatura controlada, consta como fazer a rampa de temperatura? A rampa, cara, ela é vamos dizer assim, o datasheet do aço, que é a receita do aço, ela é fornecida pelo fabricante do material, né? O fabricante do material, e não pelo fabricante do forno da ferramenta, você entendeu? Porque, no caso, eu fabrico o forno, eu não tenho autoridade nenhuma em estar criando um manual e estabelecendo lá, esse aço é assim, assim, assim. Eu não posso assinar embaixo, né? Eu não posso colocar um ponto ali no material dos fornecedores. Então, cada fornecedor, ele fornece para você um datasheet do material. Você pega lá da Biller, né, da Boller, o pessoal fala, você vai comprar lá o aço X dele, né? Vai estar lá o datasheet explicando todo o processo, né? Inclusive fala sobre os componentes do aço, né? Tem todas as etapas de procedimento, de processo, desde a parte de como realizar o recozimento, tá? De realizar a austeritização, temperatura de têmpera, né? Nos americanos é hardening, né? Quando está em inglês. E quando fala tempering é revenimento. Então, às vezes as pessoas se confundem nisso daí. E às vezes também tem que ver se a temperatura não está em Fahrenheit também, né? Então, o manual de cada aço, ele te dá ali o script certinho do que você vai ter que fazer, tá? Então, é mais aconselhável que você pegue direto com o fornecedor do aço essas informações, o datasheet. Quando você vai trabalhar com um aço mais complexo, um aço importado, né, da Áustria, ou um Biller, ou um Sandvik, um aço assim, é interessante que você siga o manual deles. Tá? Não adianta às vezes a gente querer dar um de teimosão, fazer muito do nosso jeito, que às vezes sai um pouco fora. Um ajustezinho para lá, um ajustezinho para cá, beleza. Agora, quando a gente vai fazer um 420, que é um material nacional, né? Então a gente já tem mais ou menos aí uma receita legal, porque a gente faz bastante, né? Então a gente segue ali. Às vezes, essa receita, essa dica que a gente dá, às vezes não funciona, às vezes você vai executar aí, que nem o Hugo mesmo falou, Vinícius, eu consegui um resultado com aço tal em tantos graus, eu dei a dica para ele de X, ele conseguiu fazer lá X menos 10, por exemplo, você entendeu? Então tem essa questão. Tá respondido. Beleza, vamos lá. Cutelaria Zagaia, não se consegue tratar 420 na forja, verdade ou falácia? Não. Não fica bom, cara. Não fica bom. Aí você tem que entender o seguinte, o que é bom para você e o que é bom para mim. Você entendeu? Porque tem muitas pessoas que falam, não, mas eu faço aqui, eu tenho uma técnica que eu aprendi, que eu faço 420 na forja, fica excelente. Beleza, às vezes você faz e realmente fica, vamos dizer assim, legal. A experiência que você teve anteriormente. Você às vezes tentou de várias maneiras, você não conseguiu o resultado, e aí você fez de um jeito que ficou legal. Mas eu tenho certeza, se você fizer no forno, vai ficar muito melhor. Você vai conseguir chegar mais próximo da performance que o material te proporciona. Não é que é impossível, você entendeu? Às vezes dá, mas não fica tão bacana. Entendi. Ó, o J. Araújo está agradecendo aqui. O Joca Facas está falando que o Hugo já conhece o trabalho. Cara, acredito que possa conhecer. Eu só não estou reconhecendo pela logo. Depois você me chama no direct aqui. E o Robson Andrade, está perguntando, 420, após a têmpera, ele tem a mesma dureza que se pode identificar com o carbono da lima? Boa pergunta. Muitas pessoas utilizam, Robson, utiliza como método para aferir a dureza a lima, né? A pessoa pega a lima, dá aquela passada, a lima pegou, ficou ruim, né? Lima passou lisa, ficou bom. A gente tem que entender que o inox 420,
O máximo que você vai conseguir de dureza dele aí, na melhor das hipóteses, tá? Bem feito, bem trabalhado, entre 55 e 56 Rockwell. Assim, na melhor da hipótese, tratando de um aço de alta qualidade, na média, fica entre 53 e 54, que já é bastante. Mas quando você consegue um pouco mais ali e tal, pô, tá excelente. Tirar um Rockwell a mais num 420, meu, é tirar a lei da pedra. É a mesma coisa que um piloto de Fórmula 1 baixar 10 segundos numa volta. É quase impossível. Então, o que acontece? A lima que a gente costuma usar, por exemplo, uma lima KF de inchada, ela tem uma dureza acima de 60, Rockwell. Ela deve ter uns 61, essa faixa aí para lá. Na média de 61. Então, para a lima passar e não agredir o material, esse material tem que estar com dureza similar ou maior, certo? Se o material tiver uma dureza inferior, que é o caso do 420, que vai estar por volta ali na melhor da hipótese 55, 56, a lima vai pegar nele. Ela vai pegar, você vai passar, você vai ver que a lima está pegando. E às vezes você, de modo equivocado, pode falar, puxa, não ficou bom, eu errei. Porque você está usando o método de aferir uma dureza de um aço carbono que atinge uma dureza maior. Você entendeu? E que no 420 não é a realidade. Você entendeu? Por isso que às vezes é interessante que você faça um teste de durômetro, se você tiver a condição, ou tiver alguém que possa fazer, ou você enviar para alguém que faça, tá? Mas o melhor teste mesmo, se você não tiver um durômetro, finaliza a sua faca, coloca no uso e você vai ver como é que vai ser a performance dele ali, tá? Então, tem essa questão de aferir com a lima o 420. Ele sempre vai estar, por regra da dureza, ele sempre vai estar abaixo da dureza da lima. Eu, inclusive, consegui constatar isso aqui na oficina. Eu fiz a têmpera de um 420. Cara, a minha lima, ela estava, vamos dizer assim, nem meia vida não, ela estava 70%. E escorregou bastante mesmo, sabe? Não pegou com facilidade não. Depois de um revenimento. É um excelente indicativo. Você conseguiu uma dureza show de bola. Isso. E depois de um revenimento de 1 hora a 165 graus, a lima já começou a pegar quando eu fazia força. Entendeu? Eu precisei fazer força. Então, eu acredito que está um bom referencial. Sim. Mais ou menos nessa linha, né? Uhum. É mais ou menos isso daí mesmo. Muitas pessoas me entram em contato e falam, pô, Vinícius, mas eu fiz o 420, a lima tá pegando. Eu falei, ainda bem, né? Porque se não tivesse pegando, você errou o aço. Você está usando o 440, né? Uhum. Se a lima tá pegando, é porque é o natural que aconteça mesmo. O Joca Faca está falando que me acompanha desde os tempos do disco de arada. Tamo junto, irmão. Pô, parece que a galera já encerrou as perguntas aqui. Vamos agradecer ao Vinícius aqui, então, galera, pela excelente live, excelente disponibilidade que ele teve para a gente poder conversar aqui um pouco hoje. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Apareceu. O Ara... Desanimei com 420. Nunca consegui temperar. Comprei de um fornecedor diferente e nada. Então, aí, mano, precisa de ver como é que você fez, procedimento, como é que foi seu processo, o protocolo que você utilizou, tal. Precisa dar uma revisada nisso daí, tá? Mas provavelmente alguma coisa aí não ficou acertada, não ficou legal, para você não ter conseguido, infelizmente, obter um resultado legal com 420. Né? Mas aí, caso você estiver no grupo, a gente vai lá, a gente te auxilia, te ajuda. O João está falando. Não, foi o João que tinha falado lá que ele trabalha com aço importado, que ele trabalha com 14116, ele 690, são aços excelentes, cara. O 14116 você consegue peças extraordinárias e no N690 a gente está falando lá na performance da performance, né? Então eu acho que é um aço que muitos cuteleiros vêm utilizando assim de modo meio indiscriminado, né? Eu acho que os caras poderiam usar para uns projetos bem elaborados, bem bacana, porque, na minha opinião, é um super aço, velho. É um super aço.
Não, a Uma gente vai faca falar de de cara. N690, ela tem que ter o valor de uma faca de N690, né? Ela tem que ter o custo do N690, né? Mas aí é outra questão. Eu quero juntar uma grana para comprar umas barras de uns aços diferentes, mas eu sei que é um investimento aí de talvez aí 1.000, 1.200 reais para fazer 5, 6 facas. Mas você fala do quê, Hugo? Não, eu quero experimentar esses aços, eu quero experimentar Ah, o. você quer comprar um menu degustação de aço, um pouquinho de cada um e fazer o Exato. teste. Mas, cara, tira-se, vou tirar uns dias aqui que eu vou tratar os aços, vou fazer a análise e tal. Mas faz a faca. Faz a faca. Não faz muito ensaio assim com. Não fica cortando muito quadradinho, senão você desperdiça. Faz uma faquinha, faz uma faquinha pequenininha, faz o tratamento. E a hora que você estiver testando, ela ficou boa, você já separa para você já. Nesse Caso desse tipo de aço aí, é quando a gente for cortar a faca na barra, sempre que a gente vai cortar a ponta, sobra aquele triângulo, né? É o máximo que eu vou usar de retalho. Uhum. 14C28N. Tenho aqui, falta testar. É um baita de um aço, cara. 14C, puxa, é show de bola, cara. Show, show, show de bola. É um baita aço, cara. Robson Andrade, excelente live. Eu tenho o forno do Vinícius e esses dias ele me ajudou e deu um respaldo aí com uma peça e queimou, não sei o que, pá. Tamo junto, mano. Tamo junto, é isso aí. Para quem for comprar forno com Vinícius, galera, o pós-venda dele é sensacional, tá? Não tô puxando saco, não, tô falando a verdade. Tem várias pessoas que eu conheço que já compraram forno com ele, um, inclusive, é meu aluno, o Jéssico, e ele fala a mesma coisa, o pós-venda é top. O Stradic perguntando aqui, como entramos nesse grupo de tratamento térmico? Daqui a pouco, meu amigo, a gente vai divulgar no Stories aqui. Vou passar o link para o Vinícius divulgar também. Vai só você clicar no íconezinho que vai estar no Stories ali, você já vai cair direto no grupo. Legal. É bacana, cara, um grupo assim, porque todo mundo tem o mesmo intuito, né? Todo mundo está aprendendo, todo mundo está buscando melhorar o seu processo, melhorar o seu conhecimento, e tudo isso vai fazer com que cada um de nós, cuteleiros, consiga um produto final melhor, né? Uma faca com um produto final melhor, com uma qualidade melhor que vai se destacar perante as outras. E esse destaque perante as outras, ele é um plus a mais aí na hora de você vender, né, vender suas peças e conquistar o seu espaço no mercado, né? Então eu acho que é de suma importância o cuteleiro sempre buscar extrair o máximo daquilo que ele tem, desde que seja um aço, um tratamento térmico, um acabamento de um material. Você vai usar um material legal, tenta você fazer o máximo que você pode ali de capricho, né? O máximo que você conseguir também no seu tratamento. Essa vai ser o diferencial, né? Que vai fazer você se destacar, talvez, de um concorrente seu aí, de uma outra pessoa, né? Então, eu acho que o grupo é legal por essa questão. Ali na verdade, não tem, eu acredito, né, que não é a intenção de ninguém querer se vangloriar sobre outra pessoa, de ninguém querer vamos dizer, ter mais conhecimento, de alguém querer botar ponto final em assunto e estabelecer verdades, né? Até porque nesse assunto não existe assim uma verdade, alguém que ponha ponto final, alguém que seja perfeito, né? Todos nós estamos aprendendo a cada dia com os nossos próprios erros e executando, e muda aqui, mexe ali, e conversa com uma pessoa aqui. Eu acho que é uma evolução constante, né? O grupo, o objetivo dele é a evolução, o crescimento assim, de todo mundo, até da gente que já sabe alguma coisa, tá conversando, porque aquela experiência que o cara lá teve, talvez eu não tive com aquele mesmo lá, e essa junta de informações enriquece a coisa pra caramba, entendeu? Eu falo sempre que o cuteleiro, ele independente do grau de escolaridade dele, ele é um cara extremamente culto, porque ele conhece coisas assim. Ele precisa de ter ali um repertório bom de conhecimento. Exato.
Entendeu? Por isso que eu vejo assim, um valor tremendo no profissional que é o cuteleiro, né? E, cara, ele tem que saber valorizar o valor do trabalho dele. Essa semana eu estava conversando com o Vinícius a respeito de valorizar o trabalho, né, cara? Quanto custa um tratamento térmico? O que envolve aquela responsabilidade? E o forno, cara, inclusive... A responsabilidade do tratamento é muito grande. O forno, cara, Por exemplo, inclusive... só interrompendo, Hugo, aproveitando o gancho, tipo assim, eu já vi várias empresas de usinagem que tem centros de usinagem, eles vão lá, usinam um molde, por exemplo, de estampo, né? E aí eles se metem a fazer um tratamento térmico e eles não é a praia deles. Eles tentam fazer ali o tratamento de um VC 131, no D6, tentam fazer no maçarico, daquele método cascudo. Uhum. Meu, mataram a peça. Você entendeu? Mataram a peça. Aí os caras me ligaram, ô Vinícius, pô, fiz uma cagada aqui. Me salva. Era sexta-feira de noite, tem uma peça para entregar para o cliente perguntou se eu não temperava, olha o que eu fiz. Errou. Aí ele me trouxe, aí eu falei, não, mano, a gente vai ter que fazer um tratamento assim, assado, tal, papapá, fui lá, fiz com todo carinho, dedicação, seguindo todo o protocolo do datasheet do material, né, que eu falei para ele, eu preciso você me confirma o material, tal, fui lá, executei, fiz, show de bola, fiz o teste de dureza, atingiu a dureza que a gente estava buscando, levou para o cliente, e show de bola, salvando. Então, às vezes, a execução de um tratamento térmico, né, ela é tão importante quanto ou mais outras partes do processo, porque nesse ponto pode-se morrer uma obra de arte. Inclusive, cara, uma parada bacana da gente comentar aqui. Às vezes o cara compra o forno e ele vai pensar o seguinte, pô, vou fazer só facas. Não, esse forno possibilita ele atender talvez até um fresador, um torneiro da cidade dele, que precisa de vez em quando de um tratamento térmico. Correto? Sim, você vai conseguir fazer. O terror para os torneiros, para as oficinas mecânicas, é trabalhar com aço ferramenta. Você entendeu? Que precisa de um tempo de encharque, uma temperatura estabilizada, né? Muitas peças que os torneiros trabalham em aço prata, D2, D6, né? Então ela precisa de um tratamento a rigor. É diferente do 1045, o cascudão, que ele aquece lá no maçarico e joga na água com sal. Diferente também do 5160. Muitas oficinas de ferramentaria usam, né, os 5160, eles destemperam lá na forja e usinam uma ferramenta, alguma peça assim meio rudimentar. E consegue fazer um tratamento térmico no maçarico e fica legal. Mas quando se trata de um aço ferramenta técnico especial, aí eles não conseguem. Aí se você tiver um forno aí na sua cidade, você consegue fazer uma parceria com os caras e sempre tá realizando ali o ciclo de tratamento completo, né? E aí entrando nesse gancho, já que o cara vai fazer um serviço desses, só assim, de maneira superficial, média de valores de um tratamento térmico para você fazer o tratamento térmico. Aí Hugo, depende muito da quantidade de peças, do tamanho da peça, né? Se você vai fazer... Ligou o equipamento, vamos supor assim, vai temperar uma peça, só uma média. Por exemplo, uma engrenagem desse tamanho assim, ó, com 70 milímetros de diâmetro, uma engrenagem dente reto, feita em 4340, tá? Um aço básico que você trata na água, tá? Eu cobro R$60. Cobro R$60. Vamos lá. Mudou um pouquinho o aço. Foi para um 1045, ou quem sabe se for para uma matriz, um conjunto de macho e fêmea de uma matriz, né, punção macho, punção fêmea de uma matriz em aço VC 131. Têmpera e revenimento do casal. Tá? Vamos dizer que seriam dois blocos assim do tamanho de uma mão, assim, sabe? Eu cobro R$320. 320, né? Cara, esses dias eu tive Porque às vezes a pessoa fala, mas fulano lá em Cambé, no Paraná, lá não sei aonde, cobra menos. Tudo bem,
mas o meu valor é esse. Se você quiser, você manda lá pro cara, ele vai fazer para você. Mas eu te faço hoje, te entrego no final da tarde. Você entendeu? Esses dias mesmo eu tive um contato de um possível cliente de Temer, olha só que bacana. Mal comprei o forno, já comecei a ter um contatozinho aqui hoje. E o cara me fez uma pergunta a respeito de 1095, cara. O 1095. O 1095 é pauleira. Você sabe do revenimento dele, né? Do que você fala? O 1095 é bem grande o revenimento dele. É o quê? O 1095 ele tem um revenimento mais extenso. Você fala de tempo ou... De revenimento, no caso. Tempo. Tá. Enfim, o 1095 ele é um laço mais melindroso, né? Aí eu fui fazer umas análises ali, porque eu praticamente não faço faca de 1095. Se fosse o caso, até dava uma tranquilizada para ele. Mas eu... É um laço hiperneutetoide, né? Aí eu falei com ele o valor de 250 e aí ele falou assim, cara, eu vou analisar quantas peças eu vou querer, porque que é para aproveitar, entendeu? Aquele tempo ali. Aí você pode se basear no tempo da sua máquina ligada, vou fazer uma fornada, 2 fornadas. Aí você calcula algo assim e beleza. Ver com o cliente também se está legal para ele. Se ele achar que não, você tenta dar uma ajustada e tal, dentro de um limite aí. Exato. Mas você tem que entender que dominar, né, o tratamento térmico, ter conhecimento e tal, é um capital intelectual muito importante que a gente tem que valorizar. Porque não é algo que todo mundo faz. Se você procurar, por exemplo, numa ferramentaria, ferramenteiros, às vezes, velhos, experientes, eles não dominam, cara. Exato. Falo pela experiência própria, por vir da ferramentaria, e todos os meus amigos ferramenteiros, todos os meus amigos ferramenteiros não dominavam o tratamento térmico. Fazia do modo cascudo, né, na base do maçarico. Você entendeu? Então, Então a gente tem que valorizar sim esse conhecimento que a gente vai adquirir com o tempo, porque você vai matar muita peça, você vai errar, você vai cometer equívocos e tudo mais, e tudo isso daí vai entrar na sua bagagem, né? Ó, o César está perguntando uma parada bacana aqui, ó. Qual o Insta do Vinícius? Cara, eu vou postar um story do Vinícius, uma publicação do Vinícius aqui, logo depois da live também, além do grupo, para você poder achar o Instagram do Vinícius. Aqui o Joca Facas falou que vai me dar uns macetes desses aços. Pô, cara, fico muito agradecido. E o Stradic está com uma pergunta aqui pra gente. Ó, o primeiro revenimento a 165 graus também é de 1 hora de aquecimento? O que eu fiz foi isso, entendeu? 1 hora a 165 graus. Só que eu não fiquei satisfeito. Eu vou fazer um teste a 160 para ver como é que vai ficar, entendeu? É teste, né, Vinícius? Você tem que ir ajustando, né, cara? Vai fazendo, vai ajustando e vai analisando. Aí você consegue chegar num resultado, no máximo de performance que o material pode te oferecer, né, de acordo com os seus testes e ensaios. Então você vai saber que se você fizer daquela maneira, aquele resultado sempre vai ser igual. Interessante que você anote, tenha uma agenda, um caderno especial para você anotar, coloque sempre a data de quando você fez, todas as informações, coloque também a temperatura do dia, do ambiente, porque às vezes você está num dia, uma temperatura muito baixa, ela muda também, tá? Muda o resultado. Isso aí é interessante. Pô, é uma boa o cuteleiro ter um termômetro, né, cara, na oficina. Sim. Dele. Por exemplo, quando eu vou fazer inox e está muito frio, eu aumento 10 graus. Pô, bacana. Entendi. 1020 eu vou para 1030. Né? Faço isso daí, porque ela vai perder um pouco de temperatura ali. Então tem alguns detalhes assim. Então você anote, né? Faça ali o seu caderno de estudo. E legal que a faca que você... A performance que você entrega hoje numa faca para o seu cliente, uma Hunter para o seu cliente hoje, se daqui 2 anos ele pedir para você aquela faca sua, especial, Hunter, modelo X, daqui 2 anos, 3 anos ou mais, você vai entregar a peça para ele com o mesmo tratamento. O Stradic perguntando aqui, ó, existe alguma temperatura ambiente ideal? Você já testou isso?
Ah, acho que não, acho que não existe temperatura ambiente ideal, mas ela influencia nessa questão de quando você tira a peça do forno, até mergulhar ela no óleo. Nesse tempinho aí, se você às vezes demora um pouco mais, tal, a temperatura está muito baixa, ela realiza uma troca de calor com o ambiente. Então o processo já se inicia ali, ela já começa a perder a temperatura mais rápido, né? E muda o resultado, muda sim. Pô, bacana, Vinícius. Pô, eu tô sendo sincero pra você, cara, eu nunca me imaginava ter um papo desse sobre tratamento térmico, cara. Sobre o tratamento. Ah, é legal, cara. Você vai agora Hugo, que você tem o forno aí, que você está realizando os seus ensaios, seus estudos, você vai começar a observar muita coisas assim com relação a detalhes, por exemplo. Eu não sei, você forja muita faca? Não, cara, eu não forjo, não, eu só desbasto por enquanto, né? É. Se você quando você começar a forjar, fazer peças forjadas, você vai ver que no tratamento térmico ele tem assim um poder, uma influência muito grande no respeito de tratar peças forjadas, damasco também, cara, impressionante, né? Um bom tratamento, uma boa etapa, um rigor legal, muda muita coisa na dinâmica do damasco aí, tá? Principalmente na hora que você vai fazer um bom recozimento no damasco, tá? O forno ele vai te possibilitar que você faça um recozimento adequado, né? Samai, feito de inox, para você conseguir fazer aquela linha bonita, bacana, linha de transição ali, você vai precisar do forno para realizar esse processo e também para poder deixar o inox, que sofreu ali altas temperaturas, para deixar o inox mais macio, né? Você vai precisar de realizar o tratamento dele subcrítico ali, né? Esferolização ali e tal. Sim. Então, ele vai te auxiliar, cara, em muitas coisas, cara, em muitas coisas. Não só do tratamento em si, mas tem um antes também muito interessante nessa parte aí. Vamos lá. Olha só, o J. Araújo e o... Vamos responder mais essas duas aqui, Vinícius, para a gente poder dar uma descansada. O J. Araújo perguntou uma parada interessante para você aqui e o Stradic também. Ó. Vamos para o J. Araújo. Vinícius, existe a possibilidade de o forno não elevar a temperatura acima de 1000 graus, mesmo mostrando no painel? Certo. Aí, Araújo, a gente está lidando, né, com relação ao controlador e o termopar. Um forno, ele é um circuito em malha fechada. Okay? O que é uma malha fechada? O forno, ele realiza uma leitura, ele lê a temperatura e fala, a temperatura está baixa. Ele manda sinal para o controlador, manda sinal para o sistema manda sinal de corrente elétrica para a resistência aquece, tá? O leitor, o termopar faz a leitura e vai verificando, certo? O sistema em malha fechada. Se acontecer, por exemplo, do seu forno, você achar que ele não está atingindo a temperatura que está lá dentro, por exemplo, você coloca 1000 graus e você acha que lá dentro está em 800 graus, pode ser várias hipóteses. Uma delas, configuração do seu termopar, se está correto ou não. Existem vários tipos de termopar. Na hora que você vai programar o seu equipamento, você programar lá a letra errada, o código errado, ela vai achar que é o termopar X e é o Y, e aí a leitura vai acontecer de modo errado e o seu aparelho vai enxergar a temperatura errada. Pode ser também um detalhe que é muito importante, posicionamento da sonda, do termopar. O posicionamento é que faz com que o equipamento tire a leitura, faça a medição. Então, o posicionamento não pode ser em qualquer lugar, tem que ser um ponto estratégico. Tá? Também tem a ver com um forno, se o seu forno está bem dimensionado termicamente. Por exemplo, se ele é homogêneo do início ao fim, às vezes
o seu forno lá no fundo, por uma questão de layout, ou por uma questão de montagem, tem um calor maior concentrado lá, e na parte do meio para frente, às vezes ele não tem esse calor, por outra questão. Então, o seu forno está fazendo a leitura lá no fundo está 1000 graus, e aqui na frente está 800. Lá na então, ponta. Sim, o forno ele precisa, sim, de ter tudo isso bem acertado, né? Bom dimensionamento, uma boa configuração e tudo. É muito difícil um controlador errar a leitura quando está tudo certo, quando não há nenhum problema dessa ordem. Boa construção do forno, né? Também. Isso aí. Está perguntando aqui, ó, se é possível forjar usando forno. Cara, isso aí já foi o terror, cara. Foi o maior problema que eu tive quando eu comecei a fazer. O pessoal achava que o forno era forja. Tanto é que os clientes perguntavam se eu fabricava forja elétrica, forja à luz, não sei o quê. O pessoal queria usar o forno para forjar, né? E no início, muitas pessoas queimaram o forno, usando o forno para forjar. Por quê? O forno, assim como uma geladeira, né, ele não foi feito para você ficar abrindo e fechando a porta toda hora. Porque toda vez que você abre e fecha, você está perdendo calor. Se você usar ele para forjar, o seu forno vai ficar a todo momento ligado, tá? A resistência vai ficar ligada no máximo para ela estar suprindo essa demanda de aquecimento. Porque quando você tira a peça do forno, você vai forjar, ela perde calor. Quando você põe a peça fria lá dentro de novo, o seu forno vai ter que ligar, vamos dizer assim, as resistências para aquecer de novo. Então, o seu forno ficará a todo momento forçando, e vai chegar uma hora que você vai danificar ele por essa questão. Tá? Eu tenho um cliente que forja, ele posta ele posta no Instagram dele, ele faz um samai, faz uns bagulho muito louco, ele não tá nem aí não, eu já expliquei para ele, ele fala, não, Vinícius, tudo bem, mas tipo, o forno dele já tem 5 anos, já não tem mais garantia, nem nada, tipo, de vez em quando quer mais resistência, ele pede uma lá, ele mete o pau, ele tira a samai do forno, e pá, bigorna, e forja no forno. Eu já aconselhei ele tá ciente, mas ele usa lá, não aconselho, tá? Se você quer ter seu equipamento por muitos anos, então essa questão de utilizar da maneira certinha, seguir essas regrinhas aí, nunca esfriar o forno de tampa aberta, não colocar um ventilador soprano, você pode causar uma trinca na cerâmica ou uma dilatação, né? Você também diminui a vida útil da resistência a partir do momento que você deixa ele aberto, soprando ar vai muito oxigênio. Então você vai ter um contato muito grande com o oxigênio, as resistências vai diminuindo a vida útil, porque toda vez que você liga seu forno, a sua resistência está queimando ali. Então aquele material ali, da mesma maneira quando a gente está com a faca lá dentro, ela não solta as casquinhas lá da faca, a sua resistência vai sofrer o mesmo efeito. Óbvio que em menos proporções, mas ela está perdendo material. Né? Então, quando você esfria seu forno de tampa fechada, você tem uma atmosfera lá dentro mais pobre de oxigênio, automaticamente ela não queima, né? Ela não oxida. Então, essas questões aí. Né? Sempre fazer um pré-aquecimento para trabalhar com a máquina, respeitar essas regrinhas aí, você vai ter equipamento por bastante tempo. Pô, bacana. Vinícius, vamos dar uma encerrada então na live agora. Mas foi bom, cara. Tá top, cara. Eu tô gostando. Tá sendo legal, bacana. Eu acho que é bastante legal. Fica gravado, né? O pessoal pode vir em outro momento assistir, né? O pessoal quiser tirar dúvida, pode entrar em contato pelo Instagram pessoal. O pessoal tudo já tem meu WhatsApp, já conhece. Agora a gente vai ter o grupo também, né? Que vai ser bastante interessante, bastante legal para o pessoal tá trocando uma ideia ali no dia a dia, né, estando mais próximo, né, seria legal. Eu acho que o intuito nosso é esse aí, agregar mais e auxiliar o crescimento da cutelaria. Show de bola. Pergunta que não quer calar. Qual vai ser o tema da nossa próxima live, Vinícius? Agora eu quero saber de você. Cara, a gente pode se basear nas perguntas que os clientes têm, assim, as dúvidas, né, dos cuteleiros. Os cuteleiros sempre têm bastante dúvida, né, então a gente pode pensar em algo assim depois, né, ou lá no grupo a gente também pode sugerir alguns temas, né, ou se não depois eu te passo os temas, aí você faz
uma enquete no Tá Instagram maluco? dos temas, aí o pessoal vai votando e a gente fala sobre o tema, né? Pô, bacana. Pô, Vinícius, valeu então, cara. Se Deus Eu que permitir, a gente agradeço. vai mais live. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação de todo mundo, obrigado para o pessoal aí ter paciência em escutar, ouvir a gente, pelas perguntas, tá? Obrigadão mesmo. Beleza, galera. Fica todo mundo com Deus. Vinícius, brigadão. Fica com Deus também, irmão. Abração a todos. Tamo junto e até a próxima live. Tamo junto e até a próxima. Isso. Para quem não pegou a informação, daqui a pouco, nos stores, link para você entrar no grupo de tratamento térmico do WhatsApp. Boa. Abraço, galera. Tamo junto.